Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou o Vanderlei Correia, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui com vocês para falar de Santos, com um convidado especial, com Wagner Felipe Silva, o Vagnão, que foi conselheiro do Santos Futebol Clube nessa gestão ruída. Eu falo foi, porque ele entregou o cargo. Ele entregou o cargo, né? Coisa que o Odair deveria fazer, mas o Wagner teve essa coragem, o Odair Helma não teve, né? O Wagner entregou o cargo de conselheiro. Nós vamos falar, tema dessa live aqui, que vocês já viram, entre SA e SAF. O Santos precisa se decidir para sobreviver. Wagner, tudo bem? Prazer ter você mais uma vez no canal Aqui Se Fala de Santos, para a gente falar, obviamente, de Santos Futebol Clube. E eu queria, já para início, saber por que você não é mais conselheiro do Santos Futebol Clube. Tudo bem? Bom, boa noite, pessoal. Eu tive envolvido na política do clube lá no começo da Resgate, fui um dos fundadores da Resgate. Tive aí na campanha aí do Fernando Silva, em 2000, contra o Marcelo Teixeira, e realmente, efetivamente, eu estava numa parte política. Eu vi o sistema como é que era, eu falei, isso aqui não vai dar em nada, né? Desisti, falei assim, putz, tem que mudar a coisa. Voltando lá no Pelé, quando ele falou, em 98 teve a lei societária, né, para o clube virar, e ele já falava em sociedade anônima. E sempre pensei em alguma coisa assim, né, um negócio mais sério. Porque, na verdade, o nosso sistema de político, ele é nocivo ao clube, né? Por quê? A cada 3 anos entra um louco lá, com um projeto mirabolantes e tudo mais, tenta implantar, só que 3 anos não dá para implantar praticamente nada. Aí ele sai, entra o outro, entendeu? Com outros projetos. Alguns tentam fazer, outros nem tentam. O Rueda teve esse planejamento estratégico aí, que ele deve terminar em 60%, 65%. E quando a gente terminou o estatuto, o conselheiro ele não tem muito o que fazer, a não ser ver as contas do clube e chegar lá e dizer sim ou não. Então, eu falei assim, eu tinha um trabalho de ajuda às embaixadas, contribuir com as embaixadas, quem sabe que eu tive contribuindo com a embaixada. Tinha como ponto o estatuto, a mudança do estatuto, para dar um pouquinho de segurança ao clube, para os pagamentos do conta, para não ter atraso. Aconteceu. E, a partir dali, o conselheiro não serve para nada. Não vou perder meu tempo onde realmente você não tem poder nenhum, nada. E ainda quando você vai falar no conselho, é que nem você falar para o deserto, gritar para o deserto. Todo mundo está ali, mas vai ficar por ali mesmo. Eu fiz vários pedidos em reunião, que está lá na reunião, e não aconteceram, né? Uma delas foi quando você não sabe alguma coisa, você pode ser um gestor e entrar em qualquer lugar do mundo e ser bem administrado, a partir que você tenha abaixo de você pessoas com maior expertise, né? Você é um gestor, então você contrata uma pessoa com expertise no, no futebol, de alto esportivo, paga bem para ele, porque ele vai te trazer retorno. E o Rueda, ele não fez isso. Ele pôs uma pessoa para mim lá para ser a sombra dele, entendeu? Porque, na verdade, para mim, quem comanda é o Rueda. E não tem que ser assim, a gente tinha que delegar, colocar uma pessoa realmente que vai trazer resultado para o clube. Não, ele se manteve no CG e o que aconteceu é o que está por aí. A gente precisava de uma pessoa de alta expertise no futebol. Não tivemos, pagamos a conta. Então, eu falei, eu queria jogos em São Paulo. Quando eu vi que não haveria jogos em São Paulo esse ano, eu falei, não tenho que ficar aqui. Eu não vou conseguir fazer o Santos jogar em São Paulo. Né? E a gente necessitava estar jogando no São Paulo pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês, né? E aí houve muita discussão referente à parte
de estádio onde devia ser e tudo mais, né? Eu e um grupo de sócios do Santos, umas 30 ou 40 pessoas, mais ou menos, a gente tinha um grupo só estudando o que era do Vem para Sampa Peixão, onde deveria ser o jogo do Santos, né? E por vários motivos, a gente chegou à conclusão que eu era Canindé, mas depois eu fui ver o Canindé, não tinha condição, aqui não tem condição. Sem chance. Falei, a única chance nossa é em Barueri. Então, a gente, quando foi fazer o primeiro jogo em Barueri, a gente tinha que fazer tudo para aquilo dar certo. Mas eu, particularmente, não foi feito, porque eu cheguei lá um dia antes, fui ver todo o processo e faltou algumas coisas para aquilo dar certo, principalmente na parte logística e na parte de entrada dos funcionários, que vou levar muito tempo para falar disso aí. Bom, chegou à conclusão, falei assim, pô, eu não vou ficar um ano aqui, vou usar o meu tempo, a minha vontade, o meu desejo, a minha dedicação em outro lado. E fui. Eu sou membro do conselho, era membro do conselho do Parque Estadual aqui de Ilhabela, tinha outros trabalhos a fazer, fui dar prioridade a eles e renunciei ao meu cargo de conselho, porque simplesmente não acredito nesse sistema. Eu só vou entrar agora para que esse sistema seja mudado. Do jeito como ele é associativo, ele é nocivo ao clube. Então é isso. E a SAF é uma alternativa a isso também. E aí eu queria, e o motivo de eu te convidar aqui, eu gosto muito de falar com você, porque você tem a paixão pelo clube, mas você tem a frieza de mostrar e apresentar, pelo menos, o que precisa ser feito. E às vezes, o candidato ou o presidente, ele está num cargo político, e aí você já deu uma pinçada nisso aí, e esse é o grande problema do Santos. A política do Santos, ela atrapalha, porque a coisa não acontece, às vezes, do jeito que deveria acontecer, por conta dessa maldita política, né? E a gente vai ter um ano aí, nós estamos agora em junho, vamos começar em julho, a partir do mês que vem vai começar a ferver esse negócio de nomes e um monte de coisa que vem acontecendo. Ainda mais tem um grande combustível para isso tudo, que o campo não está acontecendo, né? Dentro de campo a coisa não está acontecendo, mas o campo é a ponta, né? É a ponta do negócio, porque o que acontece no campo ali tem tudo um backstage antes ali, né? Tem tudo um backstage. É salário de jogador, é contratação, é técnico, é trabalho, é continuidade de trabalho, é uma série de coisas, uma série de fatores que influenciam no campo, né? E aí, enfim, aí vira esse bolo doido que é o Santos hoje, né? Esse bolo doido que é o Santos hoje, que é um clube que, notoriamente, e aí você vai mostrar por meio dos números, é um clube deficitário, e eu falo isso sempre, eu tenho 47 anos, eu estou há pelo menos 40 anos acompanhando o Santos. Desde que eu me entendi ali, pelo menos há uns 38 anos para cá, o Santos vive com problemas financeiros. O Santos é um clube deficitário. O Santos não consegue competir com os gigantes. O que salvava o Santos, que sempre salvou o Santos, foi a venda de jogadores. Porque então, o Santos era muito bom nisso, né? Mas hoje você tem o Fluminense, você tem o Palmeiras, você tem o São Paulo, você tem outros, o Atlético Paranaense, que também revelam jogadores. Então o Santos não é mais a galinha dos ovos de ouro, né? Tem outras galinhas espalhadas pelo país, né? Isso pulveriza a coisa. Mas vamos lá. SA ou SAF? Muito está se dizendo aí de uma possível proposta do grupo que administra o PSG, né? Todo mundo fala, essa proposta está igual orelha de freira, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê, ninguém fala, não sabemos ainda de valores e tal, então está no campo da especulação. Se sabe que está tendo conversas e tal, e tal, e tal. O Rueda já se mostrou que é totalmente contrário à SAF, né? Então eu não vou entrar no mérito da questão eu não sei de valores, não sei o que tem de valores aí, se existe ou não, mas que existe uma conversa, existe. Por que o Santos, o caminho para o Santos, para a sobrevivência, ou para o Santos virar a chave, é SAF ou ser SA, Wagner? Olha, eu vou dizer da parte associativa como nós estamos, tá? Uhum. Hoje,
quando o Rueda pegou o clube em 2021, vamos colocar por um exemplo simples para o pessoal entender. A gente tem um queijo, tem que dividir em 12 vezes, em 12 partes, para nos alimentar o Santos até o final do ano. 13, né? 13, ou 13. for 13. Até o Mas décimo. 13 ou 12, mas vamos lá, em partes no ano. 12 meses, 12 partes. E o 13º é pagado em dezembro. Então, aí a gente pega esses... Quando o Rueda chegou, a gente não tinha, tinha incapacidade financeira. Por mais que dinheiro que entrou, o que tinha a pagar era muito maior. Então, a gente tinha incapacidade financeira de poder pagar nossas contas. Então, houve todo um trabalho que uma equipe altamente técnica teve, que estava Schalke, estava Vassimon, estava Berenguer, estava Vitor Sion, estava Ricardo Campanário, um pessoal que realmente focou primeiro em trazer receitas. Fizeram milhares de coisas aí, centenas de coisas que foram trazendo receita. Né? Tanto é que todo mundo diz assim, o Rueda fez 100% do conselho. Ele não fez 100% porque foi a união de vários grupos e hoje eles estão todos divididos novamente. Quer dizer, nunca tiveram juntos. E aí, o que ele trouxe o Rueda até 2023? A capacidade financeira de a gente estar se movimentando e trabalhando. Né? O que houve aí foi uma sinergia que estava se movendo, e ela se desgastou. Aí tem uma debandada normal de um pessoal, a entrada de outro, né? E continuou isso aí. Só que o Santos ele tem uma receita de 326 milhões de reais. Só que essa receita não é ordinária. 80 milhões aí, ela tem que vir de receita extraordinária. E um clube saudável, ele tem que ter o queijo inteiro. Ele não tem que, por um acaso, vai vir outro pedaço de queijo. Então, a gente ainda tem um déficit de 80 milhões. Vou dar um exemplo. Pelo tamanho do nosso queijo, a nossa folha de pagamento não poderia estar em 150 milhões de anos, ela tinha que estar em 80. Por quê? Se ela tivesse em 80, a gente alimentava o Santos totalmente. Mas imagine uma turma de jogadores com uma folha de pagamento de 80 milhões. Né? Essa folha de... Desculpa. Isso aí em 2021, se bobear, nossa folha chegou nisso, né? Não, chegou. Por isso que a gente sempre quase dependeu caiu, de receita né? extraordinária. Sim. E a receita extraordinária, para que é a receita extraordinária? Ela é para alavancar o clube. Você vai vender o Joncô, o jogador, vai alavancar. Então, ela tem que ser uma alavanca de desempenho para aumentar o desempenho do clube e a gente chegar onde a gente quer. Né? Que a gente também precisa trabalhar uma visão estratégica. Né? Saber quem é o Santos, qual é a missão que ele tem, quais os valores que a gente vai trabalhar como Santos Futebol Clube. Né? Ter uma visão estratégica e vender essa visão estratégica para as pessoas que vão vir para cá. É isso que a gente tem que fazer. Não é vender o clube por dinheiro, não. A gente tem valores. Valores que não estão monetariamente. Esses valores que a gente vai ter que colocar lá e dizer para o cara que quiser comprar o Santos, ó, nós temos esses valores aqui, o que você quer investir para a gente chegar nesses valores? É isso que a gente tem que fazer. Então, como associativo, a gente ainda tem um rombo de 80 milhões para chegar nessa receita ordinária. Isso vai levar, mais ou menos, de 5 a 10 anos, dependendo da receita extraordinária que entrar. Então, a gente já tem um déficit de 80 milhões mediante a receita que a gente tem. Só uma pausa. Vamos só explicar para quem está acompanhando o que é receita ordinária e o que é receita extraordinária. Então, vamos lá. Receita ordinária. Fala para a gente o que é, detalha para a gente o que é. A receita ordinária é o que a gente tem em contrato, que a gente pode receber de TV, patrocinador, e etc. Né? Beleza. E essas são as receitas ordinárias. Eu não sei se houve mudança no balanço, coisa que você tem umas receitas variáveis, que são as premiações que você tem
mediante os Conforme avança nas campeonatos, competições. conforme avança, né? Uhum. Você tem as premiações. Isso aí, como ela é uma variável e você não sabe o valor, você tende a colocar ela baixa. Por quê? Você não sabe, Bem ela vai conservadora, né? muito Você mais coloca. para a receita extraordinária do que para a receita Sim, ordinária, porque ela não é uma coisa assim fixa, sim. concreta, né? Ela é variável. Então, ela pode estar em receita extraordinária. Venda de jogadores, quando algum jogador do Santos que foi da base, a gente vai ter um percentual por uma lei aí, né? Revenda de jogador, né? Que você ganha a lei de Revenda de solidariedade da FIFA. jogadores e tudo mais. Então, isso aí que é receita extraordinária, é aquilo que você não tem de concreto no momento. Você pode ter ou não pode ter esse dinheiro. Então, a gente tem que contar com aquilo que realmente vai cair no caixa. Né? É, Esse é o e, receita ordinária. e isso aí, e essas duas, assim, a gente coloca como são as receitas orgânicas do clube, né? Que o clube pode ou não alcançar e que está dentro do padrão ali, né? Coisa que não vai fugir. Não tem um investimento terceiro, nada, né? Não tem nada. Isso é só o que o clube pode gerar. O clube pode gerar isso, ponto. Né? Que deu 320 e poucos milhões, é isso, no último ano? 326 milhões é que a gente vai receber, 300 e poucos milhões que a gente vai, só que dessa 320 milhões, que é o queijo inteiro, a gente não tem um pedaço da receita extraordinária, que é 80 milhões, entre 70 e 80 milhões. Enquanto Isso não tudo vender tinha que jogador. vir, isso tudo tinha que vir de patrocínios, da camisa, do contrato com a camisa esportiva, e todo o processo que tem de receita do clube, associados, público em estádio e tudo mais. Isso aí é receita ordinária. Então, nós não temos isso, a gente precisa de receita extraordinária. Então, na verdade, hoje o Santos Futebol Clube não era para ter 150 milhões de Folha de reais pagamento de no ano. folha de pagamento anual. Para caber para todo mundo comer num queijo, seria 80 milhões, seria quase metade do que a gente teria aí. Então, o Rueda, ele está arriscando? Ele está arriscando. É que ninguém percebe a situação atual do Santos Futebol Clube. E aí, para essa recuperação acontecer, é 5 a 10 anos. E a gente não tem esse tempo. Porque o Santos Futebol Clube, para ser grande, ele precisa ter de desempenho de um time grande. E a gente não está tendo um desempenho de um time médio. Então, a gente precisa voltar imediatamente a um patamar que nos dê essa condição. Senão você vai diminuindo o clube. E aí você diminui receita, você diminui tudo, patrocínio e tudo mais. Tá, e aí eu vou fazer um exercício com você. Vamos supor que tudo continue do jeito que está, no final do ano a gente tem eleição, entra um novo presidente. O que vai acontecer com aquele mesmo modus operandi? Ah, o presidente passado acabou com o clube, largou dívida, largou isso, largou não sei o que tem lá mais. Vamos resgatar o clube, vamos começar tudo de novo. Aí o que acontece? Vender ativos. Tem os ativos para vender? Não. Não, Quando porque tem que vender mais barato. E por aí vai, né? E por aí vai. exatamente. Por que o Rueda foi escolhido, né? Porque ele tinha um network e tinha um pessoal que poderia trazer esse dinheiro para o Santos. Tá? O funding lá que foi criado, o que aconteceu? O Rueda com mais alguns botaram lá, por exemplo, 100 milhões de reais no Safra. Exemplo, não estou colocando. E o Safra vai emprestar para o Santos com juros mais baixos. Né? Hoje a gente está devendo 52 milhões. Quem teria capacidade de ter um fund que desse um help na gente se faltasse dinheiro? Nesse negócio, todos os candidatos, eles não queriam ganhar as eleições. Eles tinham um percentual do conselho. É isso que eles queriam. Tanto é que eles se dividiram. Tinha 10 chapas. Onde viu 10 chapas no Santos? Porque Não os lembro. grupos, subgrupos, foram divididos em vários grupos. E próxima eleição pode ser que seja menos chapas, porque agora já é interessante juntar os grupos para o domínio do clube. É isso. A política, eu acho que tem que sair do futebol. Né? Quer Concordo. ser presidente do Santos?
fica com a parte associativa, a Sociedade Anônima de Futebol, ou a SA, né? Seja É. a Sociedade Anônima de Futebol, tome conta do futebol, e a sociedade associativa fica só com É. a parte do clube em si. Tá mais do que na cara, Wagner, que esse modelo de gerir o clube, né? Eu acompanho o Santos há 40 anos aí, pelo menos. Não dá certo, porque o tempo todo o Santos tá com o Pires na mão, tá? É um clube deficitário, é um clube que não consegue. O clube tem que estar surfando na onda lá, tipo quando teve em 2002 e depois em 2003, né? Que tinha. Mas mesmo assim, você vê que não tem a visão estratégica. É um clube que, quando esteve na crista da onda no futebol brasileiro, se contentou com os louros da fama ali, não quis se estruturar, né? Não correu atrás de um estádio maior, não correu atrás de adquirir um CT, não pensou na frente, né? Um clube que não pensou na frente, que estrategicamente, e abriu mão de campeonatos brasileiros. O Santos abriu mão de campeonatos brasileiros de 2010 até 2003, não ganhou nenhum, cara. Tudo bem, ganhou a Copa do Brasil, depois ganhou a Libertadores, mas o Santos tinha time para... Se tivesse a visão estratégica, e aí eu falo, por você ver, o pessoal entra no oba-oba, né? Você pode me corrigir, se você não concordar, você pode falar. O pessoal entra no oba-oba, ganha um paulista aqui, ganha... agora ninguém segura, tal, caiu na Vila, o Santos fuzila, aquela coisa. O Santos deixa de arrecadar, porque fica fazendo decisões de campeonato na Vila Belmiro, em detrimento a jogar no Morumbi para 60 mil pessoas. E o torcedor do Santos, quando o time tá bom, vai decidir título aqui, eles lotam o estádio mesmo, né? Ele vai, o torcedor do Santos é enjoado, né, cara? Você sabe disso. E o Santos fica nessa coisa, cara, correndo atrás do rabo o tempo todo. A hora que baixa, a hora que sai da crista da onda, aí vem a ressaca, né? A ressaca do mar. Você sabe muito bem como é que é a ressaca do mar que a gente está vivendo desde 2016 até agora, né? É triste, e porque a gente dentro do clube, a cada 3 anos Começa tudo é de novo. feito alguma coisa, sempre um presidente faz alguma coisa boa, mas quando chega Sim. o outro, joga no lixo, vamos fazer do nosso jeito. Por E aí aí a vai. gente tem que ter continuidade do processo. Esse sistema é danoso para o clube, e se a gente não sair dele, ou na parte associativa fizer um reestruturamento total de como que é comandado o clube, a tendência do Santos é ser campeão aí da Baixada Santista. É isso, vai ser um clube. Eu entendo, cara. Assim, não sou nenhum amplo conhecedor de gestão esportiva, mas eu tô vendo que, assim, cara, tem 40 anos que eu tô vendo que o Santos não consegue evoluir, por mais que ganhe títulos. Você vê um Palmeiras, olha o que fez aí, ó. Mudou, cara. Palmeiras mudou. Palmeiras era piada. Até 2010 o Palmeiras era piada, cara. Mas o Palmeiras está em São Paulo, né? Ele está no melhor local que pode se colocar um estádio, que é lá no Parque Antártica, né? Lá é o melhor local, onde está o maior número de torcida. Tudo foi feito de modo que se desse dinheiro, né? Mas sempre esteve, né, Vagnão? E o É, Palmeiras fazia jogos para 5 mil torcedores lá e no o Parque Santos, Antártica e também, o quando Palmeiras estava na, sempre na, teve na draga. como posso falar, uma ajuda, né? O Nobre ajudou com 200 milhões, a Sim. gente não tem um Nobre, né? Então, mas aí que tá. Aí que E tá. aí entrou a Leila, né, que antigamente ela era vascaína, mas agora é palmeirense, pelo marido dela. Mas, meu, alguém teve lá e pôs para começar. Se a gente não tiver isso aí, e se o dinheiro que for entrar, deixar o Santos saudável, a gente precisa, no mínimo, nos próximos 5 anos, uma injeção de 300 milhões de reais, no mínimo 300 milhões de reais, para a gente ficar já no patamar entre Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro e Corinthians, né? E São Paulo. Com esses 300 milhões de reais, a gente fica essa injeção só no futebol, né? Só no futebol, É. de 300 milhões de reais. Teria que ser um valor aí de 100 milhões de dólares por ano de investimento para a gente ficar aí já no patamar dos outros clubes. Mas eu Porque, já me dou satisfeito com 300 milhões de porque, reais. porque existe algumas possibilidades,
mas que são muito incertas ainda. Por exemplo, a Liga, a criação da Liga. Ah, não, o Santos vai receber tanto. Tá, mas vai continuar aquele abismo entre Santos e Flamengo, entre Santos e Corinthians, de recebimento dessa Liga, né? Ou seja, o Santos precisa resolver a sua vida interna primeiro. Para isso aí ser um plus. Ser alguma coisa que o Santos depois vai conseguir crescer nisso aí. O Santos precisa resolver o seu problema interno, cara. E o problema do interno do Santos, do meu ponto de vista, você pode me corrigir aí, é essa falta de receita. Porque, cara, além da falta de receita, não estou nem falando em ter uma gestão séria, uma gestão que não seja corrupta, hein? Que isso aí tem que ser uma situação default. Isso aí tem que ser normal. Tem que ser padrão. Né? Não é sumir com dinheiro, é vender, jogar esses negócios e o cara não ter responsabilidade. Isso aí, acho que o estatuto já vai ajudar muito com isso aí. Mas mesmo fazendo tudo isso, o Santos com estádio, o Santos vai ajudar, mas não vai resolver. O Santos precisa de um injetom, de um dinheiro externo, de um investimento externo para conseguir dar um... É tipo aquele pai que vai dar um empurrão nas costas do filho, assim, quando ele está saindo de casa, né? Mas coloca lá um chequinho no bolso dele ali, vai... Mas assim, vai com um pouco de grana, porque senão você vai passar perrengue. A gente já está passando perrengue, né, cara? É impressionante isso aí. E o modus operandi é o mesmo, né? Se continuar desse formato, eu não vejo como mudar, Wagner. Não importa o presidente que chega agora. Não importa. Houve uma enquete lá no Twitter, quem era o pior presidente. Não sei quem fez a coisa, acho que foi o Rashid, não sei. Todo mundo faz. Eu coloquei o próximo. Porque sempre foi o próximo, né? O próximo. Né? Porque cada vez mais o buraco fica maior, né? E aí cada um tem um problema quando senta naquela cadeira, né? Quando senta na cadeira muda tudo, né? O cara tá alinhado, tá focado, e quando ele senta na cadeira... Se eu fosse lá, eu ia tocar fogo nessa cadeira da presidência. Você acompanha séries, essas coisas? Você gosta de assistir séries ou não? Eu assisto muito com a minha mulher. Tá, manda um abraço para Carmen. Você já assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis? Não assisti, não. Senhor dos Anéis, depois, um resumo rápido para você. Todo mundo correndo atrás do anel, que é a união dos povos. Quem tem aquele anel vai ser o poder. Só que todo mundo que usa aquele anel, o cara fica, ele se acha. É isso, o cara sentou na cadeira do Santos, presidente do Santos, pronto. Agora eu cheguei, agora lembrei desse filme. O cara fica correndo atrás do anel o tempo todo, até que eles destroem o anel, porque o anel é fruto da destruição de todo mundo e tal. Então é isso, talvez destruir essa cadeira de presidente do Santos aí, para ver se acontece alguma coisa. Agora, a atual gestão não é muito a favor dessa questão de SAF, né? De tornar, ele quer ver se vai na raça, levar até o final do ano, todo mundo suando sangue aí, e o torcedor tendo a beira de ataque de coração, essas coisas. Pois, entendo o que passa na cabeça desse pessoal. Bom, numa live ou num vídeo que nós fizemos, Vanderlei, há um tempo atrás, eu cheguei antes do final do ano, em 2022, eu coloquei que o Rueda ia contratar se tivesse venda de jogador no final do ano. Não teve. Se ele não tiver, as contratações vão ser pífias ou como foi agora. Foram, né? E eu coloquei, muita gente veio conversar comigo depois daquela live, daquele vídeo. O presidente falou, você está dizendo contra o presidente? Eu falei assim, meu amigo, não, eu não sei o que o presidente falou, eu sei os números que eu vi. É verdade. Então, os números que eu vi, não tem jeito. Então, não adianta o cara falar 1 milhão de coisas, eu vim com 1 milhão de projetos, mano. Se tu vê os números lá, onde vai caber isso? Quanto tempo vai levar? Então, aí você chega e fala, esquece. A gente precisa de um presidente que dê continuidade aos processos que estão dando certo no Santos. Todos os processos que estão dando certo no Santos, tem muita coisa dando certo no Santos. A base é uma delas. Sim. O ano passado nunca ganhamos, foi em termos históricos, acho que foi o melhor tempo da base foi em 2022, pelo número de títulos conquistados e tudo. 2021 foi um fiasco, você lembra? Você lembra 2021? Mudou a filosofia do Santos. Isso. Formar vencendo. Porque o cara tem que se acostumar a vencer.
Ele tem que ganhar, ele tem que vir disso da base. É isso. Então, é isso. Agora, vamos lá. Sem o Santos se tornar SAF ou o SA, por que o investidor não procuraria o Santos se ele não for SAF ou SA? Qual que é o perigo que o investidor corre em ele tentar investir no Santos nesse modelo associativo? Primeiro, é a entrega da direção da gestão do futebol, né? Tá. Eu não vou investir dinheiro no futebol se eu não estiver administrando ele. Certo. Aí o cara fala assim, pô, pega o histórico do Santos. Pega o histórico do Santos. Você aí, que está vendo aí o vídeo, o live lá seu, você investiria no Santos com essa turma aí? Dinheiro, botar 300, 500 milhões? Para deixar os caras contratarem jogador? Os caras deixarem contratar jogador, né? Fala bem, não tem essa pessoa. O cara vai investir o dinheiro e ele vai querer administrar de modo a ele ter resultado disso aí. E quem quer pôr o dinheiro são pessoas que investem muito bem e você pode ver aí os times onde eles estão. Na Europa, como é que eles estão. Sim. Muitos estão ruins, mas esses que estão querendo investir, os times estão bem. Pode ser que não tenham um ganhado a Champions League, mas ele está lá em cima, está sempre no topo. Né? Isso aí isso aí é uma coisa, é uma das coisas, que o cara não vai colocar dinheiro, senão os caras começam a contratar Ricardo Goulart, Maranhão, essas coisas. Cueva. Né? Cueva, Leandro Damião, né? Aí começa a vir essas coisas assim. E assim, não é essa gestão, são todas as gestões que erram em contratações. A questão, né? Não tem como. Vanderlei, é o seguinte, se você pegar o Flamengo, ele tem uma folha de pagamento de 480 milhões, ano. 3 vezes mais que o Santos. 3 vezes mais que o Santos. Só que ele tem dinheiro, então ele pode errar. Tu acha que o Flamengo não está errando? Se tu viu o número de jogadores que tem lá, que eles vão descartar, é enorme, estão descartando toda vez. É maior do que o Santos, mas como tem dinheiro e o time está bem, não aparece. Sim. O Flamengo trocou de técnico o mesmo número que o Santos nesses últimos 2 anos. 2 anos e meio aí. Mas, 8 técnicos. Só que ganhou uma Libertadores, ganhou um Brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil e Carioca. E esses outros campeonatos, Supercopa, Copa dos Campeões aí. Na verdade, uma equipe, ela tem uma sinergia, né? Isso, ela dura pouco tempo. Essa sinergia, tendo um técnico estabelecido, que a gente não teve, que dê essa continuidade do trabalho, a sinergia ela começa a crescer. Às vezes ela demora para começar a crescer, ela cresce. Depois que ela chega no topo, tem um desgaste normal. Entendeu? O pessoal já chegou no topo, aí ele relaxa. Não tem como. Então, a sinergia no futebol, você tem que montar uma equipe para 3 anos, e daqui a 3 anos você tem que começar a trocar a maioria dos jogadores para voltar uma sinergia positiva que ative aí o desempenho que você deseja no clube. Você tem que renovar. Esse assunto que a gente está abordando aqui, de SAF ou SA, é um assunto que para o torcedor pode ser um assunto chato, mas ele é um assunto importantíssimo para o clube, para o futuro do clube. Porque, cara, na boa, para quem quer o Santos ganhando um campeonato brasileiro a cada 20 anos, 2, 3 paulistas ali em um período de 10, 15 anos, esse modelo aí já foi bom. Hoje, acho que nem para isso ele serve mais, esse modelo atual. Né? Esse modelo atual. Só que, cara, eu já vi o Santos ser campeão de coisa grande. Né? Já vi o Santos ganhar Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, ganhar Brasileiro, 2 brasileiros. Já vi o Santos perder Libertadores, já vi o Santos perder Brasileiro, roubado na mão grande. E, cara, a gente merece esse gostinho de ser campeão de novo, cara. De ter o futebol, ousadia, alegria, de ter melhores do mundo e tal. E eu, sinceramente,
E olha que eu sou um cara muito otimista, muito positivo em tudo que eu faço, principalmente com o Santos. Não à toa eu tenho um canal que começou com uma brincadeira e hoje eu tenho 53 mil seguidores aqui, né, com lives diárias, enfim e tal. Deixo o torcedor falar e ouço o torcedor. Eu tô sentindo na pele o que o torcedor tá sentindo, cara. Porque eu sou um torcedor também, né? Eu vejo que o sofrimento que o torcedor tá passando. Nós vamos para 20 anos, Wagner, sem ganhar um campeonato brasileiro. 20 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Aí eu te pergunto, tudo bem, nós ganhamos nesse Inter uma Copa do Brasil e uma Libertadores. O resto foi paulista. Aí eu te pergunto, tá certo essa forma de gerir? Não tá certo, cara. Não tá dando resultado. Ah, mas chegou na final. Tá bom. Você comemorou a vice-Copa do Brasil de 2015? Eu não. Você comemorou? O vice-brasileiro de 2016? O vice-brasileiro de 2019? Cara, eu lembro das comemorações da Libertadores, dos brasileiros de 2002, 2004 e da Copa do Brasil de 2010. Desculpa, cara. O torcedor merece mais. E o Santos precisa passar por essa metamorfose, cara. Ou passa, ou vou passar o Santos para trás. Mais uma vez. Na verdade, a resistência é muito grande, né? É. O sofrimento da mudança está na sua resistência, né? É. Já dizia Buda, né? Acho que foi Buda que falou alguma coisa assim. Então, você resistir à mudança é que faz o sofrimento. Não tem como. O Santos não tem como nesse modo de sistema hoje associativo sobreviver como time grande. Com certeza ele vai ser um time, mas não um time vencedor, um time vai porque no topo da tabela. Vai vender um ou outro jogador aí, de vez em quando, vai fazer uma grana e vai ficar ali, suspirando ali, tipo um peixe que está com meio corpo fora da água, né? Aí, de vez em quando, a água vem, ele dá uma respirada, tal, dá aquela, né, na beira da praia ali. Infelizmente, mas é uma analogia, usando até como exemplo o mascote nosso, né, que é o peixe. Eu vou colocar um negócio para vocês aí. Mostra aí. Se não vê esse investimento que está sendo conversado aí, que eu acredito que esteja acontecendo realmente. Sim. O Santos vai ter que vender o Marcos Leonardo e o Ângelo, certo? Ano que vem, a gente vai precisar novamente de receita extraordinária para cobrir o rombo do queijo, né? Que eu falei que o queijo a gente não tem todo ele e precisa vir uma parte do queijinho aí, né? Da venda de jogadores e tudo mais. O Santos não tem jogador para vender, para cobrir essa parte do queijo ano que vem. Não tem. Se vender o Marcos Leonardo e o Ângelo, não tem esse jogador. Aí a gente vai ter em 2026, 2025, final de 2025, a gente vai ter jogador para isso. Ou torcer pro Diego, pro David Washington arrebentar de fazer gol e vir um Real Madrid louco para colocar dinheiro aí. Mesmo assim, o David está com 17 anos, já estão fazendo um pecado com ele e colocar ele para jogar. Pô. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, isso aí é sinal de desespero, meu. A gente vai queimar mais um. A gente já está queimando o Ângelo. A gente tem um transfer market e outras coisas aí que vai ver valor no mercado de jogador. E o Santista, ele não tem a consciência do que ele, metendo o pau no jogador dele, ele está depreciando na mídia esses valores. Quer dizer, na hora de negociar, fica difícil para o cara que vai negociar. A gente tem que ter bastante equilíbrio para quando a gente for falar de nossos valores. Porque a gente não pode ficar depreciando aquilo. Vendeu o Ângelo por 3 milhões de euros. Pô, toda hora metendo pau no cara, mano. Vê a parte positiva dele e vamos focar no clube, no Santos. Mas você sabe... É bom para o Santos eu ficar metendo pau todo o tempo? Pô, tudo bem, tem que usar. Deixa a mídia tomar conta disso, eles falarem. Mas não põe fogo, cara. Mas aí que tá, o torcedor... E o Ângelo é um bom menino e tem condições de ser melhor jogador. Ele foi queimado, ele foi colocado numa fogueira. Ele tinha que ainda terminar
a sua formação. O problema é esse crime que o Santos não pode ter. Tem que segurar. Pô, o menino vai entrar, vamos colocar aí a data, 18 anos ele entra para o profissional. Ele vai assinar 16, mas só aos 18 vamos colocar ele para o profissional. O problema é que não vem desde já, porque o Santos, lá embaixo, lá na década de 50, fez isso com o Coutinho, fez isso com o Pelé. Entendeu? A gente tem que acabar com isso, que não dá mais. A modernidade acabou. Não tem como ser mais amador. O problema é que os caras ficam... O problema é que tá tudo isso que você falou. A ânsia de querer vender logo o menino para fazer dinheiro, para cobrir esse rombo por conta de coisas que são de incompetência da gestão ou de coisas que fazem parte do métier do Santos, que é o Santos que vai ser sempre deficitário todo ano. Então, todo ano você vai ter que vender. Aí você não vendeu o jogador no final do ano, você está desesperado para vender de qualquer jeito agora, né? Não foi vendido para o Flamengo porque o moleque não quis. Ia ser mais um tapa na cara do torcedor, né? Se o moleque quisesse, ele teria ido para o Flamengo. E o Santos teria aceito a proposta, cara. E assim como vai ser o Marcos Leonardo. Daqui a pouco você vai ver. A hora que abrir a janela, ele forçando a barra para querer sair também. Porque vai pintar uma proposta. Qualquer proposta que pintar, ele quer pular fora. E vai querer pular fora. Porque como é que ele vai ficar num time que a bola não chega? Se ele estivesse metendo gol pra caramba aqui, mas não tá. Foi pra seleção de dia, fez um monte de gol, voltou aqui e a bola já não chega no pé do cara. Aí o que acontece? Chega ali um Porto da vida, um Benfica da vida, pagamos 20 milhões parcelados em 10 vezes. Você acha que não vai aceitar? Porque o rombo tá aí, ó. E aí? Como é que faz? Aí você vende um jogador que poderia ser um potencial técnico e financeiro muito bom pro clube. Você vai contratar aqui? Não, vamos pagar umas contas aqui, vamos cobrir esse rombo aqui e vamos pagar umas contas. Aí chega no final do mandato, mas eu entreguei o clube no azul. Tá, mas e aí? E isso é todo mandato, Wagner. Todo mandato. Esse ainda está cuidando, né? Está tendo as contas aprovadas, olha isso. 2 anos as contas foram aprovadas. E os últimos, que nem tiveram contas aprovadas? Foram expulsos do quadro de sócio. Então, torcedor, sócio do Santos Futebol Clube, você pode exercer o seu voto no final do ano e acho que tem que fazer isso mesmo, tem que escolher o seu presidente. Mas olha, não tem salvador da pátria. O salvador da pátria do Santos é um investimento de fora. Ou é se tornar SAF ou é SA. Não vejo, a menos que revele aí 5 jogadores e venda muito bem por ano. Mas aí a gente entra naquele outro problema, né? Quem estiver à frente do clube, será que esse dinheiro entra para o clube? Ou o cara vai começar a fazer fluxo de caixa, vai jogar para a torcida, vai montar um time fortíssimo para o Campeonato Paulista, uma folha de 20 milhões aí para ganhar um Campeonato Paulista, aí todo mundo na Praça da Independência lá comemorar e depois fica o rombo de novo. Mas aí que tá. De acordo com o estatuto como está agora, esse cara que entrar e fizer isso, ele não vai conseguir, porque as pessoas que fizeram isso atrasaram folha de pagamento, atrasaram o Profut, e essas contas agora estatutariamente, você atrasou 2 meses, o Conselho Deliberativo pode pôr você na rua, viu, próximo presidente? Atrasou folha de pagamento, atrasou qualquer coisa, você vai para a rua. Então, e não diga para mim que eu tenho 150 conselheiros. Não, a gente tem uma comissão fiscal, tem uma coisa que ele vai trabalhar direitinho, vai pôr você na rua. Então, não tem como você fazer esse timão, a não ser por investimento que venha de fora, porque o clube não tem condição. A partir que viesse esse investimento, o desempenho do time é maior, aí podemos fazer jogos em São Paulo, que vai dar mais de 1 milhão, vai dar 40 mil pessoas, com certeza vai dar. Mas a gente precisa de desempenho do time. A Vila vai ficar cheia? Não, não vai, porque ela nunca ficou. Né? Poucas vezes, só em jogos contra time grande. Sempre 9 mil, 10 mil. Entendeu? É isso que dá. Lá em São Paulo também, mas lá os estádios são maiores, dá para você angariar mais fundos, até sair o nosso estádio, né? E a gente não pode deixar de deixar de jogar em São Paulo. Não. Outra coisa, o número de sócios aumenta. Com o Neymar, a gente chegou a 85 mil sócios. Por que a gente tinha 85 mil sócios?
porque a gente tinha um alto desempenho numa coisa. Então, a gente aumentou o número. Aí você aumenta o número de sócios, as oportunidades aumentam conforme o desempenho do time de futebol. Se você não tem desempenho, tem um desânimo. Não adianta. Eu conversei com várias pessoas. Pô, não deixa de ser sócio. Deixaram de ser sócio. E aí, ortodoxias do clube. Botar 3 anos, porque não podemos só deixar o clube à mercê de um empresário, de alguém que venha, compre associados e esteja um número de associados para ganhar as eleições. Não, é 1 ano, meu. 1 ano tem que ser associativo. O cara ser associado. Perdemos sócio por causa de 3 anos para poder votar. Perdemos pelo desempenho do clube. Perdemos porque houve uma demora de mudar a política do sócio-rei, que agora que vai começar a desenvolver alguma coisa, mas já é tarde demais, e fazendo com que o marketing seja mágico para fazer as coisas, né? O recurso é baixo, e todo mundo fala mal do Rafael, mas ele tem uns pontos positivos e tem uns pontos negativos, como todo o de marketing. Mas nenhum diretor de marketing, pegou o clube nessa situação, né? Eu acho que ele fez milagre, cara. Eu acho que ele sim fez milagre nesse departamento de marketing aí. Entendeu? Duas coisas que a gente pode ver. O marketing, eu acho que foi um bom trabalho, e a base foi um excelente trabalho. Sim. O restante a gente tem que chegar e dizer, ó. E eu estou falando que aqui que o Rueda cometeu um monte de pecados. Realmente eu esperava mais do Rueda, mas o Rueda deu o melhor dele. Só que o melhor dele não está à margem do Santos Futebol Clube. Então a gente precisa de outro gestor que venha fazer um desempenho melhor do que ele teve. Deixa eu te fazer uma pergunta de âmbito técnico e estatutário do clube. Esse estatuto pode ser alterado no ano que vem? Sim, ele pode ser alterado. Mas quem decide é o sócio. Mas... Se houver alterações que prejudiquem o clube, eu vou estar falando, vai estar todo mundo falando e é uma guerra. Certo. No final, a gente não sabe quem vai ganhar. Mas quem for ler, realmente, dar uma leitura, vai ver que a mudança é nociva e vai votar contra. Vamos torcer. Eu ainda acredito muito nesse clube, Wagner. Eu acredito nesse clube, mas eu acho que as pessoas que têm que se abrir, se dispor dessa vaidade, dessa ambição e olhar para o clube, porque enquanto ficarem pensando em interesses próprios, isso serve para todos os candidatos que estão vindo aí, e para vaidosos, para vaidade, para não, porque... E achar que o clube é um RH da Baixada, não pode ser. O clube tem que estar servido. Por isso que é importante você ter uma gestão profissional. E uma gestão profissional vem com um cara que investe dinheiro. Se o cara colocar uma grana, né, um grupo colocar uma grana, vai querer uma gestão profissional. Aí não vai ser o amigo, o filho desse que vai trabalhar. Vai trabalhar os melhores. Né? Porque é importante em todos os setores do clube. Se o clube não rodar igual uma engrenagem de uma máquina, não tem como ter resultados bons. Então, você pode ter sorte, você pode até ter sorte, mas a sorte não é sempre, né, cara? Então, o Santos ainda não... esse grupo aí, ele trabalhou alguma coisa em termos de processos no clube, mas o clube ainda não tem procedimento de tarefas. O colaborador não tem uma tarefa que ele chegue lá e fale assim, essa tarefa assim é para você, esse procedimento para fazer, tá vendo? É assim que se faz. O Santos ainda não tem, né? E dentro de uma metodologia, uma continuidade dos processos. Vai chegar outro pessoal aí, vai desmanchar tudo que o outro fez, para fazer do jeito dele. A gente tem que ter continuidade. E a gente não tem porque a gente tem um pseudo-planejamento estratégico de 3 anos. Não existe planejamento estratégico de 3 anos. Ele tem que ser de curto, médio e longo prazo. Tem que ser no mínimo de 10 anos. Esse planejamento estratégico,
ele tem que seguir seguido à risca. E esse conselho de gestor tinha que ser um conselho de administração com um presidente. Só que esse presidente, acima dele, tem um conselho de administração que tem como norte o planejamento estratégico. E aí, sim, o presidente, por índice de desempenho, está ali. Não, quando não termina a gestão, amigo, você não está cumprindo nada. Pode sair, vamos pôr outro dentro do conselho aí para ser presidente, para seguir essa metodologia, esses processos de continuidade. A gente não tem nada em termos de até mesmo uma visão estratégica. Quem somos nós, né? O Santos precisa saber para onde ele quer ir, qual é a missão dele, quais os valores que ele vai ter, entendeu? Quais os produtos que ele está produzindo, né? O que ele vai produzir, né? A gente tem produtos aí que é o futebol, né? Mas que futebol a gente vai ter como produto, né? Então a gente precisa melhorar muito em tudo. E aí não adianta que em 3 anos a gente não faz. A gente precisa de 10 anos. E agora o mais fácil, o mais cômodo, na verdade, seria o investimento e a gente ir direto já para uma filosofia de trabalho. Que esse pessoal que vai comprar já está com a filosofia pronta, já vai chegar e montar aqui e tudo que está sendo feito vai ser dentro daquele processo. Acabou. Só que eles vão ficar aí tomando conta. Então, vai passar 3 anos, vai entrar outro presidente do Santos, mas não manda no futebol, e a gente vai ter a continuidade dos processos, e assim a gente vai conseguir caminhar. Mas do jeito que a gente trabalha hoje, do jeito que não tem jeito. A gente vai ser um clube de futebol. Só isso. Porque se você pega os exemplos aí, tem um Botafogo. Botafogo andou flertando com 3ª divisão, Cruzeiro, né? E tava desse jeito. O clube foi se deteriorando e tal. Cruzeiro lotava o Mineirão todos os jogos, foi campeoníssimo todos os tempos aí. Olha o espiral que entrou. Se acabou, foi para a 2ª, estava indo para a 3ª divisão. O que aconteceu? O clube lá na Sarjeta entrou, o grupo aí assumiu, tá no Campeonato Brasileiro hoje. E a performance do Botafogo, ele tem um valor de mercado de jogador de 364 milhões, bem baixo, bem menor do que de outros clubes aí. Ele está em primeiro lugar com uma folha de pagamento de 130 milhões. Porque a assertividade, vou usar um estilo Tite, a assertividade de contratação do Botafogo foi grande. E aí, as diferenças, eu vou trazer mais especialistas para a gente falar de SAF, de SA, essas coisas aqui. A diferença é quando você tem um cara que toma conta do futebol, não vai ficar esquentando a cabeça com o que o cara fica tweetando, escrevendo em rede social, essas coisas, não. Porque assim, o técnico do Botafogo, ano passado, a torcida queria a cabeça dele. O que o presidente, o Joey Textor, fez? Cara, quem manda sou eu. Ele vai ficar, e ponto. E ficou aí, ó. Olha o trabalho. Continuidade, cara. Na verdade, quando a gente tem que contratar um técnico, qual é a diferença do time europeu para o time brasileiro? É a continuidade do técnico, né? Da formação que eles vão fazendo. Então, quando você deixa inseguro o técnico, ele não sabe que vai ser o dia de amanhã, sabe o que acontece? Os jogadores têm mais força do que ele. Sim. O contrato então, é mais longo. Tu entendeu? O contrato é mais longo e outra coisa, é mais fácil trocar o técnico do que os jogadores, na verdade. Sim. Mas quando você mantém o técnico, o que acontece? O cara se conforma. Vou ter que jogar. Olha o Abel Ferreira. Olha o Abel Ferreira no Palmeiras. Exatamente. O jogador começou a sair fora da linha ali, vende, pode negociar. Vende. Patrick de Paula, sei mais quem, não sei mais quem, o técnico fica. Todo mundo que chega ali tem que foi para a Turquia, foi para a Arábia e tudo mais, depois falou, oi, eu estou aqui, posso voltar? Entendeu? É isso que eu estou te dizendo. A gente também começar a pensar num técnico a longo prazo. Falar assim, não, até aqui eu vou ter que manter ele. Vou ter que manter. Por quê? Para quebrar
e é subconsciente, viu? Às vezes não é, o jogador vai chegar e falar, não, eu não tô, eu não tô querendo derrubar o técnico, mas eles derrubam, Derrubam. entendeu? Por, Derrubam, sim. por vários outros motivos, mas Deixa eu te eles fazer. derrubam. Só para a gente fechar aqui, para a gente fechar essa live aqui falando sobre SA, o SAF, o porquê disso tudo, a importância do Santos pensar em se decidir o que vai querer ser daqui para frente, né? E isso tem essas oportunidades, essas possibilidades aí. O fato do Neymar pai ter aproximado esse grupo que é SI para o Santos, e toda a polêmica que nós tivemos na venda do Neymar, né? Que agora está aproximando do Santos de novo, tal. Mas você vê que é um movimento de reaproximação, né? E trouxe aí um patrocinador e agora tem essa possibilidade aí. Isso te preocupa de alguma forma? Ou não? A Nenhuma, gente tem que meter a cara nenhuma mesmo e forma, não tem jeito. porque o pai do Neymar é simplesmente o amigo do Sheik. Mas em termos de negócio, o pai do Neymar, mesmo com tudo que ele ganhou com o Neymar, é uma formiguinha desse tamanho. Sim, porque ele não é nada no Santos, né? É uma formiguinha desse tamanho. Neymar é empresário do maior jogador. Neymar pai é o empresário um dos maiores jogadores do mundo. Sim. E de alguns jogadores do Santos. Não é mais do que isso. E ele não quer ser mais do que isso. Mas ele tem uma dívida eterna com coisa, porque o menino dele é tudo isso porque saiu do Santos. Ele sabe Sim. disso. Sim. E o Neymar também sabe. E eu vou dizer mais uma coisa, onde ele foi mais feliz foi no Santos Futebol Clube. Sem dúvida. Entendeu? Ele foi feliz no Barcelona, mas onde ele foi feliz, onde ele brincou, onde ele foi um moleque mais alegre do mundo, foi no Santos Futebol Clube. É. Isso marca, né? A Vila Belmiro é a paixão dele. E ele Verdade. teve em vários outros estádios. Tu acha que ele não quer estar na inauguração Oh, do, do coisa com a camisa do Santos? com Ele certeza. quer, Com mas tem outros certeza. negócios, Sim. né? A gente vive de negócio, né? E jogador é assim, ele, por mais que ele vá captar dinheiro quando ele está trabalhando, ele está jogando, mas ele vive até os 80, 90 anos, né, meu? Esse dinheiro vai ter que ir até lá, né? É É difícil, verdade. entendeu? Muito bom, Vagnão. Valeu pelo papo. Obrigado pelas explicações aí, pelas explanações. Acho que isso aqui, no meu canal, por exemplo, eu vou sempre abrir espaço para isso, porque acho que isso é importante para o futuro da saúde do clube, do Santos Futebol Clube. E eu quero um Santos vencedor. Quero ver o Santos no topo de novo. O Santos está no topo, o Santos tem que ter poder de barganha, tem que ter grana, tem que ter tem que voltar a falar alto de novo nas reuniões aí, porque o Santos está falando muito baixinho, é porque está ganhando muito pouco. Essa é a grande verdade, né? E eu não acredito em super-heróis. Já é minha opinião, eu sempre falo, não acredito em super-heróis, talvez dentro de campo, mas fora de campo, nesses bastidores aqui, nesse modelo que a gente existe de futebol, que é totalmente business, e é dinheiro. Quanto mais dinheiro, você pode até errar com dinheiro, mas você tem mais margem para poder errar. Com pouco dinheiro, o Santos está no jeito que o Santos não pode desperdiçar uma moeda. E aí desperdiça, porque é um time grande e vai desperdiçar sempre. E aí a gente acaba indo para um buraco sem fundo aí. Obrigado, Wagner. Até a próxima. Fica as suas considerações finais. Vanderlei, pessoal, desculpe qualquer coisa aí. Espero ter contribuído, ajudado com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E estou à disposição do canal aí para qualquer eventualidade sobre o assunto e outros, tá bom? Gratidão. Obrigado, Vagnão. Obrigado a todos vocês que acompanharam essa live. Compartilhe, jogue no seu grupo de WhatsApp. Debata sobre esse assunto. Vamos discutir sobre o assunto, gente. Eu sei que você, torcedor do Santos, você quer pegar o WhatsApp no outro dia do clássico e encher o saco do cunhado, do amigo, do corintiano, do São Paulino, do palmeirense, do flamenguista, todo mundo. Para isso a gente precisa ter um time forte. Mas vamos debater e pensar mais nesse futuro do Santos Futebol Clube e não caia em conversas fiadas. Um abraço a todos vocês, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Para cima deles, Santos.